Pois bem, estamos gravando. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos num horário um pouquinho diferente, até porque hoje nós temos uma presença muito, muito especial do meu querido amigo Antônio de Castro Caí, que é professor da Universidade Nova de Lisboa, uma das mentes mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer, além de ser uma figura de extraordinária convivência. A gente se encontrou em um evento em Braga, em Portugal, que eu guardo na minha memória como uma das minhas melhores memórias, que foi realmente muito divertido, foi muito proveitoso, aprendi muito, e nós acabamos publicando no mesmo livro do evento. Eu acho que nós temos textos Exato, ali no mesmo livro do evento, né, Cairo? Queria te agradecer muitíssimo por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, tá? é um prazer muito grande e uma honra mesmo, Não, porque a honra é toda nossa. E eu lembro que você tinha uma expressão icônica que é "E morra quem se negue". exato. E morra quem se negue. Essa Eu só expressão eu não sou, esqueço nunca mais. sou o sujeito de enunciação, era de um amigo do meu pai que dizia sempre isso. E eu adotei, só para não ficar com os louros, mas emprego-a muitas vezes. Os louros dessa vitória. Pessoal, a proposta para hoje, para o nosso papo, Caíro, aqui acontece da seguinte maneira. Nós temos dois grandes grupos aqui hoje, que unidos passam de 1.000 pessoas que vão assistir a essa fala. Então, até pelo horário um pouco exótico aqui para a gente, nós temos apenas uma parte desse público, sempre muito interessado. E depois a gravação fica disponível numa plataforma para as pessoas assistirem. E a proposta é que você falasse um pouco para a gente do seu mais novo livro, se não me engano, é o mais novo livro, o que é a filosofia, para que a gente possa fazer alguma reflexão dessa natureza e depois bater um papo aqui dentro dos limites do seu horário, tá bom? Portanto, fique à vontade, o espaço é todo seu. Eu estou à vossa inteira disposição. Eh, Se me deste uma palavra, é. É toda sua, é toda sua. Então, muito obrigado. Começava por te agradecer, Denis, a tua amabilidade de me teres convidado para uma plataforma tão importante. Eu queria saudar as presenças. Um, uh, eu fico sempre muito comovido falar para o Brasil. Gosto imenso do vosso país. Não vamos falar política. Não vamos falar política porque o problema é o mesmo, não é? Nós inventámos a política e pronto, não há nada a fazer. Mas a fraternidade que eu sinto aí, em, e que faço experiência, de que faço experiência aqui com os meus irmãos brasileiros e brasileiras, é de facto muito comovente. E, portanto, sou eu quem agradeço o vosso tempo e então, sem delonga, sem mais demora, como dizem os latinos, medias in res, vou falar um pouco deste último livro, e que tem a pergunta: o que é filosofia? E começo por explicar, porque algumas pessoas dizem, mas já havia livros com esse título, e de filósofos também bastante conhecidos. Em primeiro lugar, nós aqui em Portugal temos este escrúpulo, não nos chamamos a nós próprios filósofos, senão professores de filosofia, não é? Mas aceito que há uma espécie de americanização dos títulos, assim como alguém que faz sociologia é sociólogo, alguém que faz filosofia é filósofo, e portanto eu aceito, embora ainda sinta, faça parte de uma geração que sente muito respeito por aqueles a quem chamamos filósofos. Dito isto, o título, O que é a filosofia, resulta do seguinte. Durante a pandemia, uh, o primeiro lockdown, como nós agora dizemos em português, o confinamento, teve como resultado positivo uh, que houvesse várias iniciativas para ou trazer a cultura, o teatro, o cinema, mas mais o teatro, o cinema é mais conhecido, não é? Mas também a filosofia, o pensamento, a sociologia para as pessoas, uma vez que estavam em casa. E o que aconteceu foi o CCB, que é o Centro Cultural de Belém, que é uma obra gigantesca, feita
nos anos 90, aqui mesmo ao pé de mim, onde eu vivo à beira Tejo, debaixo da ponte, endereçou-me o convite para eu fazer um mini curso de 6 sessões sobre filosofia. Portanto, não me deram mais nada senão isto. Gostaríamos de ouvi-lo falar sobre filosofia. Pronto. Isto para um profissional da filosofia parece que nos estão a oferecer uma bela, mas toda a bela tem um senão, porque nos dá a oportunidade de falarmos do que queremos, do que quisermos, mas num período de tempo muito curto, ou seja, um semestre na faculdade tem 26 horas e 6 horas corresponde, portanto, a um quinto, um sexto desse conjunto de palavras, de débito de palavras. E eu senti-me então convidado para falar sobre aquilo que para mim sempre foi um problema. E é justamente isso, o que é filosofia. E havia um professor meu, já há quase 40 anos, dizia: quando nós conseguimos explicar às nossas avós, no almoço de domingo, o que é filosofia, estamos a aproximar-nos da verdade. Eu faço a pergunta: a minha pronúncia portuguesa é muito bárbara ou estou-me a fazer entender? Está correto? Ok, obrigado. E então eu tive a oportunidade, agarrei a oportunidade para pensar um pouco nesta pergunta. O que é, afinal, isso, a filosofia? Há um livro de Heidegger, um livro muito pequenino, muito curto, de Heidegger, chamado O que é isso? A filosofia. Was ist das? Die Philosophie. E nesse pequeno livro, Heidegger trata fundamentalmente de uma questão técnica, designadamente o que é que quer dizer em grego a parte final da palavra filosofia, o que é que quer dizer to sophon ou he sophia. Em grego, nós podemos traduzir literalmente o sábio ou a sabedoria, numa tradução literal. E Heidegger é desconcertante, como muitas vezes, porque ele procura dizer que em Heraclito, Tossófone é uma coisa completamente diferente de a sabedoria. E a tradução que ele dá é qualquer coisa como a clareira, qualquer coisa como o que está em aberto. E isso sempre me deixou intrigado. Embora eu seja um estudioso e um estudante de Heidegger, eu dou filosofia antiga. Sou como o meu colega professor Denis, que nos está aqui a fazer de anfitrião. E nesse sentido, eu escolhi precisamente um conjunto de textos e lidar com um conjunto de pessoas que têm paciência. Um professor de filosofia antiga tem de ter muita paciência, tem que aprender línguas antigas, tem de ler vários corpora, demora imenso tempo a fazer um professor de filosofia antiga, para os mínimos, não é? Porque eu acho que os outros de outras matérias podem ser muito competentes e é necessário muita competência, mas a sensação que eu tenho é que na televisão toda a gente fala de filosofia, mas muito pouca gente fala de filosofia antiga, não é? E por algum motivo. E então o problema é quando nós lemos um autor como Heidegger que reflete sobre os termos, parece que está a provocar-nos. Então, Sofia não quer dizer sabedoria, quer dizer a clareira. E isto sempre ficou, de alguma forma, a incomodar-me, mas a convidar-me também para meditar sobre esse assunto. Esta é a primeira indicação. Eu queria fazer então um curso que tivesse esse título, essa pergunta, essa interrogativa direta: o que é a filosofia? E depois, nos anos 90, Gilles Deleuze, com o outro seu companheiro, Guattari, não é? Que se chama, pensei assim que se chama, não é? Tem também um curso intitulado O que é a filosofia. E percebi que este livrinho que tem este título, que é a filosofia, cabe dentro de uma abertura de textos de gaveta nas bibliotecas, que se pode dizer o que é a filosofia, podem ser os elementos da filosofia, e isso já me agrada também, porque todos nós aprendemos gramática. Eu aprendi gramática com a gramática do meu pai, e que era muito antiga, não era muito grande, e tinha tudo o que era necessário. E hoje em dia todas as pessoas leem
uma gramática muito complexa, e ninguém sabe gramática. Mas os elementos da gramática antiga tinham tudo o que é preciso, como os elementos da geometria, como os elementos da geografia, enfim, era justamente aquilo que é preciso saber para nós encontrarmos um operador que nos permita pegar num texto filiado na filosofia, nessa tradição, e nós percebermos de que é que se trata. Portanto, essa é a primeira indicação. Eu queria levar à letra a pergunta: o que é a filosofia? Porque é uma pergunta que nos incomoda, ou me incomodava, não é? Eu acabei a minha licenciatura em 1988, depois fiz o mestrado, depois fiz o doutoramento. Eu já dou aulas há 34 anos e eu tenho várias respostas na ponta da língua, que diversos filósofos meditaram sobre este problema e depois dão uma espécie de pronto, de prêt-à-porter de resposta. Mas não era isso que eu queria. O que eu queria era precisamente isto: eu acordo todos os dias, eu não preparo aulas todos os dias, mas eu acordo todos os dias e, como um músico, que não sou músico, como um poeta, que também não sou poeta, mas eu penso, eu gizo aulas, escrevo artigos, mas aquilo que me motiva verdadeiramente é qualquer coisa que tem que ver com o pensamento. Eu também não consigo definir o que é o pensamento, porque se calhar não sou eu que tenho pensamentos, ninguém tem pensamentos, mas os pensamentos ocorrem-nos e, portanto, da mesma forma que há uma inspiração, ou na formulação semita cristã, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro santo, não é? Que cai sobre nós e tudo muda, uma espécie de atmosfera. Mas como a graça faz-se convidar, não é? Nós podemos convidar a graça, mas ela aparece e faz-se convidar. E, portanto, a filosofia corresponde a este conjunto de fenómenos muito estranhos, porque aparecem contra a nossa vontade ou sem querer, contra a nossa expectativa. E é idêntico ao amor, também é idêntico ao ódio e à guerra, mas é idêntico a estes fenómenos muito complexos do ser humano. Nós estamos expostos a estes fenómenos complexos: pandemias, guerras, exposição a regimes, a luta pela liberdade, a morte, enfim, o amor. São fenómenos que interessam sobremaneira à filosofia. E eu achei que a filosofia tinha que ver, pelas indicações que fui lendo ao longo da minha curta carreira e da minha vida, tem que ver com fenómenos desta natureza. Ou seja, a pergunta pela filosofia é uma pergunta idêntica à pergunta pelo amor. O encontro entre duas pessoas, o encontro entre um ser humano e Deus, o encontro entre um ser humano e uma obra de arte, uma música, Mahler. Agora tem-me ocorrido Mahler, e que é cativante, mas simultaneamente não nos mantém reféns, porque ao aparecer, é uma forma de acontecimento que ao aparecer parece que muda a nossa vida. Não como diz a Amália, a nossa grande fadista portuguesa, vá-se lá saber se a vida é boa ou má. E, portanto, eu também não sei se é bom ou mau o que acontece, mas, contudo, eu consigo perceber que é avassalador. Este é o primeiro ponto. Portanto, eu disse às pessoas que me convidaram: eu quero fazer um curso de 6 aulas sobre o que é a filosofia. E o objetivo era precisamente esse: era eu deixar as pessoas, ou eu próprio chegar a um estado em que eu não consigo perceber exatamente o que é que eu estou a fazer quando faço filosofia. Porque eu posso preparar aulas, eu posso chegar às aulas, que eu tenho 2 horas, 2 vezes 2 horas por curso, e eu não estou calado, e eu alinho os textos, eu penso que faço uma aula com nexo, preparo, antecipo, e um quarto de hora antes da hora acaba a aula, porque eu acho que as pessoas têm que ir beber café, têm que ir à casa de banho. Há outros colegas que não fazem isso, mas eu faço. E, portanto, o meu problema não era falar sobre um texto, era justamente porque é que me interessa falar sobre um texto, ou qual é a natureza das dificuldades que eu tenho, que eu experimento num determinado texto. E trouxe para a consideração 6 filósofos. Porque 6? Em primeiro lugar, porque eram 6 aulas. Porque aqueles, eu já vou tentar explicar porquê. A razão mais simples é esta: são 2 dos autores, são autores que eu convido para a minha casa e para a minha sala de aula, que é Platão e Aristóteles. Portanto, esses 2 já tinham o seu lugar garantido. E depois eu achava
que eu estava a traduzir na altura com os meus alunos Santo Agostinho, e eu achava que tinha que trazer o santo. Santo Agostinho tinha que estar presente, e depois já não pegava em Kant há muito tempo, e eu acho que todos nós que estudamos filosofia começamos por ser kantianos. Algures no nosso percurso tornamos em kantianos, não é? Aquelas perguntas tremendas pela imortalidade da alma, pela existência de Deus e pela liberdade humana, são perguntas extraordinárias que nos apoquentam sempre, não é? E depois dois autores contemporâneos, porque eu pensei, bom, isto é um centro cultural de Belém, se calhar vêm pessoas jovens assistir aqui a esta palestra, e eu enganei-me, quem veio foram os séniores, e ainda bem, porque há um público que vem às 6 da tarde, que é esta hora, e eu então tinha a sala, mesmo na pandemia, era uma sala estranha, muito grande, muito comprida, que estava preparada para 200 pessoas e acabou por estar, penso que 70 ou 80, porque as pessoas deixavam uma cadeira vaga e depois sentavam-se, precisamente para criar a distância social por causa da própria pandemia. Era estranho, mas não deixou de ser simpático. Portanto, eu escolhi Wittgenstein e Heidegger. Wittgenstein, porque não deve haver artigo em fascículo de jornal ao sábado que não trate Wittgenstein, algures no mundo. E Heidegger, bom, Heidegger portou-se mal, estava ligado ao nazismo, casou com uma senhora adepta do Partido Nacional Socialista, e eu estudei com o discípulo direto de Heidegger na Alemanha, mas raramente ensino Heidegger por causa é o politicamente correto e o politicamente incorreto, mas aquilo nem é político, nem é nada, mas enfim, eu habituei-me a concentrar na filosofia antiga e de vez em quando, de facto, dou Heidegger, não é por causa desses motivos que eu não dou Heidegger, mas de facto tinha que o trazer à colação. E então, o que fiz foi, para cada um desses autores, para Platão, para Aristóteles, para Santo Agostinho, Kant, Wittgenstein e Heidegger, eu não quis fazer uma análise sistemática dos textos, que é uma coisa que nós costumamos fazer, e podemos pegar uma aula, nunca fiz isso. Havia uma peça de teatro aqui em Lisboa que era Shakespeare em 95 minutos. E eu pensei um dia do Platão num semestre. E seria qualquer coisa de bastante curiosa, mas porque é muito difícil. Nós começamos a ler um diálogo, achamos que aquilo só tem 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Obviamente existem diálogos muito grandes, bastante extensos, mas nós começamos a ler um texto e cada frase põe um problema. Não é? Em cada frase nós poderíamos estar perfeitamente a escalpelizar cada palavra, o sentido de cada palavra, e seria extraordinariamente difícil. Mas eu escolhi uma parte de um diálogo de Platão, que é o banquete ou o simpósio, não sei como é que no Brasil traduzem, aqui em Portugal traduzem por banquete, mas na verdade aquilo é um simpósio. Embora os médicos reservaram essa palavra para si, não é? Porque simpósio significa, em grego, bebedeira conjunta, ou seja, um conjunto de pessoas que se reúnem para estar a beber, de onde vem poção, não é? Potós significa justamente isso. Banquete implica comer, portanto eu não gosto muito. Porquê? Porque o diálogo, portanto, eles bebem. Aliás, passaram a véspera a beber, estão com uma enorme ressaca, e então dizem que vão beber pouco, mas acabam por beber muito. E não se come. E, portanto, esse era o primeiro momento. E eu escolhi uma parte do diálogo onde se trata da noção de desejo. E a noção de desejo em português traduz desiderium, latino, uma palavra de tema em O, um neutro, mas que quer dizer, tem esta condição, ou seja, exprime esta condição. Nós, quando estamos de desejos, nós podemos pensar que já estamos satisfeitos e queremos mais. Os gregos não pensam esta palavra desejo, epithumia ou endeia, não pensam como se nós tivéssemos já os níveis de, por exemplo, de comida ou de bebida preenchidos e quereríamos mais. Pode perfeitamente acontecer, não é? Estamos satisfeitos, mas comemos ainda mais um prato, bebemos ainda mais um copo, ou ficamos ainda mais um pouco. Não, a palavra para desejo, epithumia, significa justamente isso, falta completa. Eu sinto uma falta completa. A palavra
O verbo latino que diz este desiderium é desum. Eu sinto falta. E isso é estranho. Nós não pensamos muito nisso, mas é estranho. E do ponto de vista científico é estranhíssimo. Porquê? Porque é uma ausência. Ou seja, qualquer coisa que não está disponível no horizonte. Água, não é? Pensamos na travessia do deserto e alguém tem uma miragem de um oásis, não é? Quer beber água e não tem água disponível. E o que é que acontece? É a própria sede a que cria a alucinação. Eh, e o que cria a alucinação é a falta. É extraordinário. É como que uma ausência é causa de uma coisa. Ou seja, a ausência de água é causa da sede. Nós podemos dizer ao contrário, não é? É a sede que me leva à água. Mas para Platão não é assim. Para Platão é justamente esse o ponto. Na lógica do desejo, eu posso dizer que tenho desejo, a língua permite-me dizer isso, mas as senhoras grávidas dizem que estão de desejos, não é? E sei que a minha mãe levou o meu pai, quando estava grávida de mim, a comer um marisco que nunca comeria. E pronto, levou o pobre senhor a comer percebes. Não sei se existem no Brasil, deve existir também, se calhar com outro nome. E não se percebe porquê. É qualquer coisa que se sente em falta. E essa é a lógica estranha que Platão encontra para explicar a motivação humana. Ou seja, quando temos sede, sabemos que vamos beber líquidos, quando temos fome, que vamos comer, quando estamos cansados, vamos parar, sentar, deitar ou dormir, quando temos apetites, os mais diversos apetites, para onde nos dá, para onde nos deu, corresponde justamente à criação de qualquer coisa como um espaço de ausência e que me leva, que me projeta para isso. E, na verdade, Platão trata do belo, trata do bem, trata da verdade, trata da justiça, trata da saúde, trata das ideias. Mas, curiosamente, há um pensador alemão dos gregos, Bruno Snell, que diz que não há nenhuma ideia positiva em Platão, que é tudo ideias negativas. Ou seja, Platão não descreve o que é saúde, mas descreve o que é doença. Platão não descreve o que é justiça, mas descreve o que é injustiça. Não descreve o que é temperança, mas o desgoverno e o descontrole. Não descreve o que é piedade, mas o que é impiedade, a falta de misericórdia e compaixão. Eu não tenho a certeza que isto seja sempre assim, aliás, acho que não é sempre assim, mas é interessante, porque ao descrever a doença, nós percebemos, ao descrever a doença, o que é que nós queremos? A convalescença. Queremos estar bem. E nós, habitualmente, quando estamos bem, não pensamos em estar bem. Nós já devemos pensar assim, profilaticamente, sobretudo nós que temos o Instagram. Não é? Há sempre dicas para como podemos estar ainda melhor. Antecipar, não é? Antecipar a melhoria da condição da vida. Mas o ponto é justamente esse: qual é a natureza do desejo que me motiva? É essa a pergunta de Platão. Em primeiro lugar, porque o desejo que me motiva, eu posso identificar como um desejo que motiva os outros, não é? Portanto, eu percebo que todas as pessoas que estão aqui, nestes quadradinhos à minha frente, têm um desejo que as motiva. E eu até consigo adivinhar amor, o meu pai diria também saúde e dinheiro para gastos, e, portanto, corresponderia a qualquer coisa como uma espécie de tensão para nos aguentarmos. Mas o que nós, na verdade, queremos, muitas vezes é qualquer coisa absolutamente extraordinária, e Platão define-o assim desta maneira. Nós queremos ser a versão superlativa de nós próprios. Embora nós possamos dizer que há coisas que não são para nós, que há pessoas que nunca vamos conhecer, há sítios onde nunca iremos, correspondem, numa metáfora futebolística, correspondem a outros campeonatos. E, portanto, Portugal jamais poderia jogar com o Brasil, porque está noutro campeonato, né? Estratosférico. Um clube nacional português que seja bom, o meu, do Futebol Clube do Porto, não está verdadeiramente ao nível do Real Madrid, portanto é outro campeonato. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto é este. Eu estou no caminho para mim próprio. Isso pressupõe uma coisa extraordinária. É que eu não sou eu ainda. Essa é a primeira hipótese. Eu não sou ainda e eu quero ser não outra pessoa, porque eu percebo que não posso ser outra pessoa.
Eu posso tentar imitar ser como outra pessoa. Posso querer o que outra pessoa tem para mim. Mas querer ter o que outra pessoa tem não é ser essa pessoa. É ser essa pessoa na medida em que essa outra pessoa é detentora de qualquer coisa que eu quero ter. E o que é que eu posso fazer? Posso remover essa pessoa do caminho para ficar com elas. Ou posso trazer aquilo que ela tem para mim. Os amigos do alheio fazem isso. Mas o que Platão diz é uma coisa absolutamente extraordinária. É, eu estou a caminho para mim. Quer dizer que eu ainda não sou eu, mas eu não quero ser outra pessoa, eu quero ser eu. E é isso que acontece. Por exemplo, neste encontro, neste Sionatroismos transatlântico das pessoas que se reúnem agora aqui. O que nós queremos é justamente qualquer coisa que nos motiva. E essa é uma forma absolutamente extraordinária de nós estarmos no encaminhamento de nós próprios e que esse encaminhamento para nós próprios corresponde justamente ao quê? Querer aprender, por exemplo. Querer aprender. Insistir, mas podemos também desistir. Não, vamos aprendendo com mestres diferentes. Vamos aprendendo com textos diferentes. Escutar música. É importante, não é? Para escutar música, saber de música. Eu gosto de ver, por exemplo, futebol, mas não leio livros sobre futebol, porque eu gosto de ser irracional a ver a bola. Porque os comentadores explicam-me tudo o que está a acontecer. Agora houve um miúdo português que ganhou a medalha de ouro nos 50 metros mariposa, nos campeonatos do mundo, e toda a gente diz que ele partiu mal. Sinceramente, eu fui nadador, o Denis sei que é nadador, e eu estou a ver, o miúdo não partiu mal, mas se eles estão a dizer é porque se calhar é verdade. E eu fui ler o que o treinador brasileiro, o treinador do miúdo é brasileiro, disse. Ele não partiu mal ao partir, não é? Do bloco, ele partiu mal no sentido em que depois de estar mergulhado, ao vir à tona d'água, veio muito a direito e não foi para a frente. E eu percebi, ele está-me a explicar aquilo que eu não vi. Ou seja, eu vi aquilo, mas não poderia perceber isso. E nós temos esta tensão para querer saber mais. Para não nos deixarmos enganar, para querer saber mais. Portanto, o nadador vai ter de treinar a resistência, força, velocidade e elasticidade, e essas quatro características vão ter de coincidir, se calhar, 2 vezes por ano, que é quando eles têm os grandes campeonatos. Portanto, tem que ter dieta, sono, tem de ter um bom treinador, tem de acreditar no plano. E um desportista tem que se mentalizar para ser estúpido, cumprir e não pôr em causa. Se uma pessoa põe em causa, não dá. E o mesmo se passa no estudo. Quer dizer, no estudo, se alguém me dissesse assim, aquilo pelo qual tu vais passar para ler alguma coisinha de grego são 20 anos, de não sei quantas horas, eu diria que não, porque não faz qualquer espécie de sentido. Ou se calhar sim, mas é preferível não saber. Mas o que nos leva a acordar, quando temos uma tarefa em mão e entusiasmo pela tarefa, é justamente isso. É cumprir a tarefa e mal esperar para dormir, para poder ter ao outro dia a possibilidade de realizar essa tarefa. E o mesmo se passa com a saúde, o mesmo se passa com, não digo dinheiro, mas a sobrevivência, o trabalho é muito importante. E depois quando conhecemos alguém por quem nos apaixonamos, não é? E isso, de facto, perturba imenso. Porquê? Porque nós queremos dar de nós a nossa melhor versão e só estamos a ver no outro a melhor versão do outro. O problema é quando caem as duas boas versões e estamos a nus um com o outro e é uma carga de trabalho, não é? Como dizia Hölderlin, entre nós há um Deus. E é por isso que as pessoas se apaixonam. Entre nós há um Deus. E da mesma forma, na motivação, ou seja, como é que é possível, não é? Visto de fora, como é que é possível alguém orar, não é? Não está lá ninguém. Ou seja, está uma cruz, mas não está lá ninguém. Vou falar só, vou ser politicamente incorreto, vou falar só sobre a religião cristã. Mas, na verdade, o que acontece se eu percebo o que é orar, que é falar com o Pai, na verdade estão ali dois. Um muito maior e invisível. Mas pronto, estão ali dois. E a aproximação a Deus faz-se, sei lá, há um só Deus, que é o primeiro mandamento, e ama ao próximo como a ti próprio, o segundo mandamento, que é simples na formulação e é extraordinariamente complexo cumprir esses mandamentos. Muito, muito difícil cumprir esses mandamentos. Se estivermos no trânsito, não é? E quando alguém faz uma manobra difícil, nós pensamos mal da mãe do condutor. E onde é que está a nossa compaixão cristã? Mas justamente essa ideia de ir em direção a Deus, fazer um caminho, né? Ser a vida, por exemplo, a verdade, o amor, corresponde a uma enorme dificuldade, mas pode-me motivar.
Não quer dizer que motive, pode me motivar. Pode ser a guerra, para pensar numa motivação diabólica, pode ser a guerra, também é o desejo de controlar, não é? Os Putins desta vida têm Alcibíades, não é? Como Sócrates e Alcibíades, tu traíste os atenienses para os espartanos e depois voltaste a trair os espartanos para os atenienses, depois trairias espartanos e atenienses para os persas, tu conquistarias a Terra inteira, mas depois se ouvisse falar de outras galáxias, ias conquistar outras galáxias e depois outras galáxias, porque Alcibíades está apaixonado por si próprio. E é tremendo, não é? Quando estas pessoas chegam ao poder, é tremendo. Uma pessoa apaixonada por si própria é a autoafirmação. E esse é o problema que Platão põe relativamente à filosofia. Platão, a filosofia não é apenas a. Nós podemos traduzir este amor, esta compulsão pelo saber, mas é um amor e uma compulsão pelo aquilo que Heraclito chama o aberto, a clareira, a transparência. E isso significa justamente que um, a sofia, o saber ou a clareira, está ao mesmo nível do amor. E é extraordinariamente difícil, porque o amor diz-se de muitas maneiras. Há amor de mãe, há amor pela mãe, há amor de pai, há amor pelo pai, há amor do esposo e da esposa, e há amor do esposo e da esposa por nós, e dos filhos, etc. Ou seja, há muitos amores. Há amor a Deus, há amor pela arte, há amor por nós próprios, temos de ter amor próprio, um amor por si próprio. E da mesma forma existem diversas maneiras de transparência, não é? Ao saber isto e aquilo, ao saber fazer isto e aquilo, e nós gostaríamos, como o Google sabe tudo, nós inserimos uma pergunta e temos a resposta do Google. E nós gostaríamos de ser o Google, mas agora não precisamos ter o Google na cabeça, basta ter uma boa ligação à internet, temos as respostas preparadas. E o mesmo se passa relativamente ao bem, não é? Nós queremos ser bons, fazer uma boa ação, mas 600 boas ações chegam, ou tem de ser 700, uma só? É muito difícil a partir de determinada altura querer ser bom, parece que está na cotação do mercado, não é? E portanto, quanto mais boas ações eu faço, mais bom eu sou. Quanto menos boas ações eu faço, pior eu sou. Mas isso é um negócio, não pode ser, como é que a bondade pode estar ligada a um negócio, é completamente impossível. E é justamente aí que Platão põe o problema da sofia, ou seja, eu quero obter transparência relativamente àquilo que eu quero ter. E, na verdade, aquilo que eu quero ser. É a maneira como eu quero ser. Não é? E o problema põe-se para Sócrates, o problema de Sócrates era justamente ter uma vida que, ao ser vivida, expressaria música. É curioso, é o que ele diz. E a música é a filosofia, que é uma outra forma completamente diferente de perceber o que é que está em causa na filosofia. Isto é ser quem nós somos. Ou seja, todos nós temos situações na vida em que dizemos: não gostei nada da maneira como eu portei. Até podem ser os outros. O pai dizia, não é? Ou estás cada vez mais na mesma, que é uma forma de dizer não consegues ultrapassar, não consegues sair da caixa, ou portaste mal, não é? E quando o pai diz portaste mal, o que é que te passou pela cabeça? O que é que te deu? Não é? E nessas circunstâncias, o que é que nós estamos numa situação de vida que não é como se nada fosse, não, é uma situação de vida em que estamos mal. Pronto, estamos mal. E o mesmo se passa, ou seja, nesta circunstância, o mesmo se passa quando ele diz é isso. E, portanto, a homologação de um comportamento pelo pai ou por uma figura que nós reconhecemos ser melhor que nós, mais competente que nós, dá-nos outra indicação bastante interessante. A primeira indicação é: não faças isso, não vás por aí, que é aquilo que a vida me diz, não é? Não gosto de ser da maneira como eu sou. Não gosto de me portar desta maneira. Eu reconheço em mim laivos de pusilanimidade. Eu não consigo dizer, tenho medo de dizer a verdade a alguém. Eu também não tenho o direito a dizer a verdade a alguém, nem o que penso dela, mas depois há alturas em que uma pessoa tem mesmo de dizer, e às vezes é tarde demais. Portanto, eu reconheço em mim, por exemplo, essa pusilanimidade. Sou cobarde em dizer logo as coisas. Depois, quando digo, acabo por dizer, como a pessoa acaba sempre de dizer, pode ser tarde demais. E eu gostaria de anular esse defeito. Muito mais defeitos, mas partilho apenas aqui este defeito de caráter. Mas depois existem outras coisas que eu quero e faço por isso. Acordo muito cedo para estudar grego, por exemplo. Eu acho que ou seja, o trabalho é uma virtude, uma qualidade.
E o ponto é justamente esse. O que Platão diz é: a vida diz-nos como não e diz-nos como sim. É mais difícil. Porquê? Porque a escolha não ou seja, nós em sossego dizemos não queremos isto e queremos aquilo. O problema é ser dessa maneira. Ou seja, que eu escolho teoricamente ser de uma maneira e escolho teoricamente não ser de outra, é claro, eu não quero ser cobarde, eu quero ser corajoso. O problema é ser. Como é que eu ajo para não ser cobarde? Como é que eu neutralizo o medo? E o medo é medonho, é terrível. E, e às vezes a solução parece ultrapassa o medo não pensando nele, mas não, eu estou a meter as mãos pelos pés, porque justamente o medo é o medo, não se anula. E por outro lado, ser corajoso, Aristóteles diz isso curiosamente, ser corajoso mata muita gente, a coragem matou muita gente ao longo da história da humanidade. Porquê? Porque eu exponho-me a perigos, não é? E eu tenho de estabelecer a distinção entre agir de forma precipitada, não é? Ou agir calmamente e saber o que estou a fazer, porque se eu for um kamikaze, se eu me precipitar, eu estou a agir por medo. Só que uns que têm medo recuam e fogem, outros atiram-se para a frente, mas é exatamente a mesma coisa. E essa é a pergunta de Platão. A pergunta de Platão é justamente isso: como é que eu obtenho transparência relativamente àquilo que eu não quero ser e relativamente àquilo que eu quero ser. Ou seja, a minha relação com a vida não é no modo indicativo. O que eu fiz e o que eu não fiz, o que eu faço e o que eu não faço, o que eu tinha feito e o que eu não tinha feito. Não, é no modo condicional, no modo subjuntivo, como se diz no Brasil, no conjuntivo. É como eu gostaria de ser. E justamente em determinadas circunstâncias em que eu não gosto nada da maneira como eu me comportei, o que vem, o que vem da vida é justamente, por um lado, olha, isto é péssimo, estás a ser péssimo, tens que sair daí, mas também me diz qualquer coisa, eu gostaria de ser desta outra maneira. E não é preciso inventar, basta não ser como eu estou a ser. A abstinência é uma possibilidade positiva, e nós muitas vezes, vou alargar o sujeito ao plural, nós muitas vezes não nos decidimos pela abstinência, mas é muito simples, é dizer não. Por exemplo, não beber, não fumar, é simples. Eu sei que é complicado, eu deixei de fumar, vou fazer 4 anos, deixei de fumar. Custou-me imenso, as 72 primeiras horas. E eu não encontrei outra alternativa senão não fumar. E custou-me horrores. Custou-me horrores. Só para dar um exemplo em que eu não falhei. Há muitos outros que eu falhei, mas não vou dar exemplo. E o ponto é justamente esse: eu quero obter transparência relativamente à melhor maneira de ser e quero obter transparência relativamente àquilo que eu sou e eu não quero ser assim. E essa possibilidade de escolha não é teórica nem intelectual. Eu tenho de pôr em prática. Tenho de fazer por isso. E é justamente a questão que Platão põe relativamente a esta possibilidade. Ou seja, o que é isso? A filosofia corresponde à identificação da falta, daquela única coisa que falta para ser eu. Mas essa única coisa que falta para ser eu é tudo. Porque eu posso ter tudo. Posso ter à minha disposição a galáxia, como Sócrates diz que Alcibiades tem. Mas dela depressa se torna um espaço exíguo e eu estou claustrofobicamente fechado na galáxia. E pode ser o universo inteiro e eu estou claustrofobicamente encerrado no universo, sendo eu o senhor do próprio universo. Porquê? Eu nunca fui. Perguntar-me-ão, e o que é isso que dá para eu ser? Essa resposta só o próprio pode dar, porque só o próprio pode fazer essa mesma pergunta. E nós sabemos, da mesma forma que nós sabemos o que nos faz mal para comer, não é? A filosofia está muito próxima dos antigos médicos. Nós sabemos perfeitamente o que é que nos faz bem e sabemos perfeitamente, se calhar, o jejum é uma ótima alternativa às 6 refeições por dia. E da mesma forma, às vezes é preciso mudar de ares, outras vezes é preciso dormir, outras vezes é preciso agir. Há muitas, muitas possibilidades. Mas a interrogação corresponde justamente o que é isso. A filosofia não é uma pergunta teórica, é uma pergunta que visa identificar a falta, aquilo que eu tenho em falta. O mesmo se passa se eu for para Aristóteles, se eu for para Santo Agostinho, para Kant, para Wittgenstein e para Heidegger. Eu não vou esmiuçar desta forma tão detalhada
o que fiz, como fiz para Platão. Mas nós podemos perceber que em Aristóteles o problema põe-se da mesma maneira logo na primeira frase da metafísica. Na primeira frase da metafísica, eu passo agora, Denis, em revista alguns momentos mais simples e depois dou a palavra para que possa haver diálogo, perguntas e possamos conversar um pouco. A primeira frase da metafísica de Aristóteles diz, numa tradução possível, todos os homens, por essência, desejam saber. E é uma tradução que está correta, mas escapa-nos completamente o seu sentido se a lermos do ponto de vista de Platão. Porque nós temos aí a palavra desejo. E nós temos como complemento direto saber. Todos os homens desejam saber. Depois tem uma locução adverbial, por natureza ou por essência. E o ponto é justamente o que está em causa. O que Aristóteles diz é todos, pantes hoi anthropoi, todos os seres humanos, sem exceção. Anthropos é uma designação para ser humano. Não é para ser homem, nem é para ser mulher, é ser humano. Ou seja, mulher gyne, gynaikos, e homem aner, andros. Mas anthropos é qualquer coisa de que eu, qualquer pessoa, homem, mulher, adulto, criança, velho, qualquer etnia, é portador. Nós somos portadores da humanidade, mas temos que passar por um processo de hominização, não é? Porque há pessoas que têm configurações humanas, mas não são humanos, não são pessoas. E o que Aristóteles diz é, cada um de nós estica-se, está lançado em direção ao ver, a idenai. Não é saber apenas, é ver, eu quero ver. Porquê? Porque eu estou numa circunstância que eu me identifico como não vendo, eu não sei. Imaginemos que somos reféns de um grupo terrorista, vendam-nos, metem-nos no carro, levam-nos para um sítio, nós não sabemos, quando nos tiram a venda dos olhos, não sabemos onde estamos, e a primeira pergunta é, como é que eu vim aqui parar? Onde é que eu estou? Há quanto tempo eu saí de casa? Quanto tempo eu fui narcotizado? Essas perguntas são as primeiras perguntas que nós fazemos e são perguntas de teor filosófico, não é? O jornalista faz essa pergunta: quem, como, o quê, onde, quando, são as categorias de Aristóteles. Só que a pergunta aqui de Aristóteles é, precisamente, o que me motiva a ver é uma circunstância que eu identifico como opacidade. Portanto, eu quero a transparência, mas a primeira indicação de que eu quero a transparência é a opacidade. Eu não sei. E eu tenho de explicar porque é que eu não sei. E o que é que me faz a mim não saber. Porque só assim é que eu posso, talvez, desatar o nó. Só assim, talvez, é que eu possa ter uma conversa franca com alguém para resolver uma situação em que nós nos encontremos. Um diferendo entre amigos, não é? Amigos desavinos. Um diferendo entre parceiros. Seja lá qual for, entre pai e mãe, entre filho e pais. Justamente, nós temos de falar e expor-nos. Venha o que vier. Temos de passar por essa pressão psicológica tremenda para resolver, para que haja luz verdadeiramente. Aristóteles fala numa aporia, que é uma enorme dificuldade, que eu, ao identificar essa dificuldade, posso passar por essa dificuldade, atravessar essa dificuldade, diz Aristóteles, por uma euporia. Eu encontro um bom caminho, passa a ser fácil. Mas não há facilidade se eu não tiver essa dificuldade. Isso é a moeda de troca da filosofia. E, portanto, o que Aristóteles procura justamente dizer é todos os seres humanos, por natureza, lançam-se, têm este desejo. O verbo é oregontai, de onde vem orexis e anorexia, não é? Uma anorexia nervosa. Justamente são formas complexas de que nós hoje em dia conhecemos. Uma anorexia alimentar vai a par com uma bulimia, e os termos são gregos, é privação de desejo ou vontade enorme de comer, e uma coisa não vai sem a outra. E Aristóteles está a utilizar estes termos com uma mesma carga violenta. É cada ser humano, estuda ou não estuda filosofia, tenha interesse ou não tenha interesse em psicologia, em ética, em sociologia, seja ocidental, seja oriental, seja do norte da Europa, seja do sul, seja do hemisfério norte ou do hemisfério, não importa. Cada um de nós está exposto a essa vontade de saber, essa necessidade de saber, identificando justamente essa forma complexa de neutralização de saber.
E Kant põe esse problema rapidamente, reformula esse problema, não é? Parece que há um animal selvagem, que é o problema da filosofia, e ao encostar mediunicamente em cada pensador, transforma-se. E o problema de Kant, o que é que nós podemos fazer a pergunta a Aristóteles, do ponto de vista kantiano, e o que é que cada ser humano quer saber de uma forma absolutamente inanulável? Nós podemos. Kant utiliza esta forma escolástica de Unsterblichkeit der Seele, a imortalidade da alma. Mas eu gosto de formular de uma forma mais popular, não é? E folclórica. O Freddie Mercury tem uma canção que diz I want to live forever, não é? Nós queremos viver para sempre. O meu pai adorava uma canção dos Alphaville que é Forever Young. Eu quero viver para sempre, mas agora, se puder ser, queria ser jovem. Eu quero viver para sempre jovem. Isso não quer dizer na idade, não é? Com todas as potencialidades, como diz alguém num filme. Uh, uh, e se o paraíso fosse, quando eu morrer, estar com aqueles que eu amo e repetisse os melhores dias para sempre? O que é complicado, a repetição destrói tudo. Mas imaginemos que a repetição era como se eu não tivesse a ideia de repetição. Eu voltaria, cada dia em que eu voltasse a acordar, eu viveria todos os momentos em que eu tenho memória grata, mesmo melancólica, quando todos estavam vivos. E justamente a pergunta de Kant é essa. Há imortalidade para a alma é imortal? Porque precisamente, mesmo que nós saibamos que vamos morrer, para já não. Bom, está bem, até agora toda a gente tem morrido, mas é estatística, porque eu posso não morrer, eu aposto nisso. E o ponto é precisamente, nós temos mesmo o mais feroz materialista, que diz não há nada, ele diz não há nada, mas ele não diz tudo, não há nada para sempre. O para sempre é uma categoria da eternidade, só que o materialista, digo eu, que não tem muita imaginação, acha que vai fazer tijolo, vai ser pó para todo sempre. Um espiritualista é muito mais interessante. Depois põe-se outros problemas, que é saber como é que há novidade e como é que eu experimento essa novidade para sempre. E como é que a repetição do mesmo não aborrece. Não é? Esse é o problema de descansa, requiescat in pace, descansa em paz, põe esse problema também, porque o que é que quer dizer eu estar descansado? Porque às vezes estou há 12 horas sentado e estou farto de estar descansado, eu quero mexer-me. É? E o ponto é justamente qual é a representação do para sempre. E faz a pergunta também complexa. Deus existe ou Deus não existe? Porque justamente pode ser, não é um problema de fé. A filosofia não pode pôr o problema de fé, porque a fé é um ato mental. Mas põe o problema do sentido. Não é? Isto tudo faz sentido ou não faz sentido? Se nós virmos no Wikipedia o que é um giga-ano, e desde que o planeta Terra existe, os cientistas estão fascinados pelo Big Bang. E nós poderíamos perguntar, e o que é que houve antes do Big Bang? Do ponto de vista temporal, eu posso sempre perguntar o que é que houve antes do Big Bang, porque é que é esse momento. Santo Agostinho sabe perfeitamente isso. O primeiro momento não é o primeiro momento, é para o ser humano. Mas nós não sabemos se é o primeiro ou se não é o primeiro. Da mesma forma que o último que é estagna, desligam a ficha, não há eletricidade. Não, há um momento seguinte, nós sabemos isso. Quando falta a luz, não estamos a ouvir música, mas há um momento seguinte, cheio de silêncio. E a pergunta é justamente essa, é o absurdo, a ausência completa de sentido, afirma, como Jó sabe, afirma a presença de Deus. O anticristo afirma a presença de Deus. E, portanto, qualquer ateu que procure argumentar a não existência de Deus falha porque justamente está-se a mover em terrenos completamente divinos. Não é? Não há nenhum ateu que não seja diabólico. E o diabo é uma categoria teológica, não é? Na verdade, é o infame, é o que lança calúnias, é o caluniador. E o mesmo se passa aqui se Deus existe. Se a minha alma morre, como é que eu posso ser livre? Sou livre. E o velho Kant, que era o velho Kant, diz justamente, é porque Deus pode não existir e a minha alma pode não ser imortal, que eu sou livre. E eu quero a vida, mesmo que Deus não exista, que é muito improvável para Kant que Deus não exista. E por isso é muito improvável para Kant que eu também não continuo a ser
mas a minha liberdade tem de pressupor que eu não posso tudo, não posso fazer tudo. Aí São Paulo, aí Kant é completamente paulino, porque ele diz, tudo é possível, mas nem tudo edifica. Que é extraordinário, não é? Ou ele diz também noutros passos das epístolas, o sofrimento pode parecer ser o maior que há, mas não te preocupes, porque a morte acaba com o aumento do sofrimento. Ou seja, o limite, a morte é o limite a esse mesmo sofrimento. E o ponto é justamente esse, nestas circunstâncias, como é que existe esta ânsia da liberdade? Parece uma contradição. Porque é que eu quero ser livre, quando justamente isso pode ser a afirmação da condenação total à condição humana. Mas justamente é esse o problema da filosofia, em certo sentido. É, nós debatemos em circunstâncias de grande resistência, debatemos com essa possibilidade. Não sucumbimos. E pode vir a morte, e podemos morrer numa cela na Rússia, mas quem é mais livre? Não conseguimos desempatar, mas podemos pôr esse problema. Em Santo Agostinho, eu recuo agora um pouco, embora a ordenação tivesse sido cronológica, em Santo Agostinho o problema põe-se justamente e o tempo, não é? Nestas circunstâncias, Deus, que é sempre, é o que foi, é o que terá sido, a alma humana imortal nunca mais acaba, e a liberdade humana é justamente essa possibilidade de eu me liberar para mim próprio, mesmo sob condição de anulação da alma humana, mesmo sob condição da inexistência de Deus. Santo Agostinho põe esse problema de uma forma clara nas Confissões, onde justamente o que ele diz é relativamente ao tempo, né? O problema do tempo, mas podia ser o problema da memória que ele também trata, o problema da existência de Deus, o problema do pecado, todos os problemas que nos apoquentam. Não, ou seja, não peca só o religioso, peca todos os outros, pecam todos os outros. E o ponto é justamente relativamente ao tempo, ele diz cinema a me quaeretskio, si quaerente explicare velim nescio. Se ninguém me pergunta, eu sei o que é o tempo. Agora, quando eu tenho de explicar a alguém que me pergunta o que é o tempo, eu já não sei o que é o tempo. Porque o tempo não tem cor, eu posso ser poderosamente rico, quero comprar um minuto de tempo. Não sei a quem é que eu vou comprar um minuto de tempo? Como é que eu posso ganhar um minuto de tempo? É muito, muito difícil. Eu posso, de alguma forma, melhorar a condição de vida, mas eu não posso, no derradeiro momento, na hora da minha morte, eu não posso resgatar um minuto sequer. Sou pobre, não é? Completamente pobre, não consigo comprar tempo. Tecnicamente, não se sabe onde está a fonte do tempo, não se sabe como é que se pode comprar tempo. E justamente o que Santo Agostinho põe é isso, é uma forma complexa da nossa relação com o tempo. Nós pensamos que é passado, presente e futuro. E Santo Agostinho diz uma coisa absolutamente extraordinária. Não, é futuro, presente e passado. Nós estamos habituados a pensar que Deus criou o mundo no passado. E para Santo Agostinho, curiosamente, Deus criou o mundo no futuro. E está a criar um mundo no presente. E por maioria de razão criou o mundo no passado. E o exemplo que ele dá é quando eu começo a entoar uma canção. Ele fala de um salmo, mas podemos pensar numa canção que saibamos de cor, o hino nacional. Ele diz, de facto, quando eu ainda não comecei a cantar, eu tenho todas as palavras, todas as frases, todos os versos por dizer. E quando eu começo a entoar, vem primeiro uma sílaba, porque nós não dizemos letras, dizemos sílabas, depois a primeira palavra, a segunda palavra, a primeira frase, a segunda frase. Mas o que ele diz é, eu estou a transitar, na verdade, da última para a penúltima, da penúltima para a antepenúltima e assim sucessivamente até à primeira, porque eu tenho os olhos postos no fim da canção. E ele diz, alargando, não é? Porque ele é santo, não é? E Deus é o seu patrono. E ele diz, o mesmo se passa com as palavras e com as sílabas, passa-se com as horas dos dias, e passa-se com os dias da semana, e as semanas dos meses, e os meses dos anos e as décadas. Eu penso que vou acrescentando, vou incrementando um dia após outro dia, 365 dias fazem um ano, não é? E na verdade o que ele está a dizer, não, é do fim. É do fim da vida que vem o primeiro dia e a primeira hora. E é da última geração, que é pensada a primeira geração. E o último homem, com os olhos postos no último homem, que eu penso no primeiro homem. E justamente o que aí está em causa é quando eu tenho os olhos postos em Deus, a eternidade é muito tempo, mas é justamente quando eu tenho os olhos postos em Deus, eu estou já lá.
E essa compreensão de Deus não é do passado, não. É uma compreensão de Deus que me deixa cheio de futuro para sempre. E justamente é isso que Santo Agostinho pede. Na pergunta pelo tempo em primeiro lugar, eu não sei explicar, e ele explica isso. É porque nós pensamos passado, presente e futuro. O Darwin, não é? O Nietzsche diz do Darwin, esqueceu-se do espírito, tipicamente britânico, não é? Porque justamente o que está a acontecer é um lance relativamente à possibilidade total que vem até mim e entorna do futuro que é meramente possível o presente, que é uma dádiva, o presente agora, que me dá, Deus dá-me o presente agora, só neste instante, e vai-me roubá-lo porque ele vai passar para o passado há pouco, mas já não. Mas depois vem o daqui a nada, ainda não, e que me dá esse agora, daqui a nada, mas ainda não, e agora, dá-o agora, e que depois o passa para o passado há pouco, mas já não, e assim sucessivamente. E justamente essa possibilidade, não é? Uh, que Santo Agostinho, ao identificar o ser humano, diz, ao falar de Deus, pode ser, ao falar da beleza, não é? Cero te amaui pulcritudo mea, cero te amaui. Eu amei-te tarde demais, beleza minha, tarde demais te amei, não é? Porque justamente a identificação da estrutura da vida, do tempo ser a vida, implica essa tentativa de dizer, não é? A confissão é o esforço de reconhecimento ao Pai de que assim é. Em Wittgenstein e Heidegger nós temos um quadro completamente diferente, não é? São quadros um, da pergunta pelo sentido do ser completamente diferentes. Em Wittgenstein o problema é um problema de linguagem, um problema de jogo de linguagem, um problema de tentativa de compreensão do que é uma conversa. E é interessante, porque para Wittgenstein, embora sendo tão posto em ombros como o filósofo da contemporaneidade, sistemático, sem qualquer espécie de contacto com a história da filosofia, que é mentira. Mas justamente o Wittgenstein tem disto que parece ser tão contemporâneo e é absolutamente arcaico, no bom sentido do termo. Porque, por exemplo, se em Descartes o que existe é uma concepção do ser humano como um estigma, uma perspectiva que se abre relativamente a um objeto, uma perspectiva estigmática, para Descartes, claramente, para Wittgenstein, claramente, que é o caso de Descartes, para Wittgenstein, claramente, o que ele diz é cada um de nós é uma conversa aberta. Porque sou eu a falar comigo, e pode ser sobre um dos meus objetos favoritos, que sou eu. Eu a falar comigo sobre mim. E justamente é o que acontece quando vemos as coisas, ou dizemos, isto vai chover. Nós dizemos de nós para nós, isto vai chover. E quando vemos aquelas pessoas que, como nós dizemos em português, falam alto, não é? E nós achamos estranho, porque a criatura está a falar alto, está a falar consigo. Na verdade é o que nos acontece a nós, calados. Nós estamos continuamente a falar connosco, a ficar espantados, a ofender as mães de condutores incautos, a fazer pedidos. Se virmos agora, nós vamos ter eleições nacionais aqui dia 10 de março. O que me passa pela cabeça para eu chamar os políticos que vejo, agora já não vejo, porque aquilo põe-me os nervos em franja, significa eu estou continuamente a falar. E o que Wittgenstein diz é: nós somos uma conversa. Ou seja, eu sou pelo menos três pessoas. Cada uma das pessoas que está aqui à minha frente é pelo menos três. É muito mais, mas pelo menos três. Nietzsche diz: eu sou um comitê. Ou seja, eu sou uma assembleia. Platão diz: eu sou a cidadela. E, portanto, nós somos 9 mil milhões de pessoas que habitam o planeta Terra. A cada instante a nascer, a cada instante a morrer. E o que Wittgenstein analisa justamente é essa forma curiosa, não de saber o que é filosofia, mas de destruir a filosofia, porque ele diz que a filosofia é ambígua. E o que pode ser dito tem de ser dito claramente. E ele acha que nós falamos obscuramente, falamos com falta de transparência. Portanto, o crivo da filosofia é a anulação da ambiguidade e a criação de um estado de conversa em que eu me elucido a mim próprio e eu, pela conversa, passo a estádios de maior lucidez relativamente aos estádios de onde eu parto, para ter essa conversa. Heidegger, muito rapidamente, faz a pergunta pelo sentido do ser. Não é? Tem um livro chamado Ser e Tempo, onde precisamente este conjunto de problemas é analisado de uma forma sistemática e ele conversa com os grandes protagonistas da filosofia desta maneira. Não é? Pergunta-lhes também o que é que tu pensas, trata-os por tu, o que é que tu pensas acerca do sentido do ser. Mas ele diz de uma forma precisamente curiosa nos seus textos e de modo mais vigoroso em alguns textos, que é
não sou eu que faço a pergunta pelo sentido. Não é uma pergunta que eu faço ao transformar o sentido do ser numa frase interrogativa. O que é? Qual é o sentido do ser? É o contrário. É o ser que me acontece e me faz perguntas como é contigo. O que é que tens feito de ti? O que é que tens feito da tua vida? Não é? É uma pergunta que a vida faz. Não é? Uma das palavras que Heidegger utiliza antes de utilizar o termo Dasein, ser, o aí, é a vida, das Leben. E é justamente nessas circunstâncias em que a vida nos acontece, fica atravessada. Nós dizemos que nos momentos da adversidade, quando existem contratempos, mas também dizemos é um atraso de vida. Normalmente é alguém que é um atraso de vida. Mas justamente é o que nos acontece a nós. É um atraso de vida. Nestas circunstâncias, é a vida a fazer-nos a pergunta: o que é que temos feito? Não é uma pergunta como podemos melhorar, é como é que podemos resistir, como é que podemos aguentar-nos, qual é o sentido. E o extraordinário de tudo isto é este fazer a pergunta implica-me no ser da possibilidade dessa mesma pergunta e que me expõe de alguma forma, como o músico ou como o compositor, à inspiração. Também do ponto de vista filosófico, quando acontece estarmos expostos, sermos vulneráveis a esta pergunta, nessa altura acontece o pensamento. E eu não penso, digo apenas o que se me oferece a pensar. E foi isto que se me ofereceu dizer. Obrigado. Bravíssimo, meu amigo, bravíssimo. Como é bom te ouvir de novo. Maravilha, maravilha. Bem, sem querer explorar demais o meu amigo Caeiro, alguns minutinhos, Caeiro, nós podemos Sim, sim, fazer algumas perguntas absolutamente. aqui? Hã? Eu começo, então, só para o pessoal ir se aquecendo. Essa condição humana que permeia a possibilidade da filosofia, a ela está associada necessariamente uma experiência de sofrimento? Quer dizer, essa ausência que marca esse desejo, que marca esse reconhecimento de falta, isso implica necessariamente, e aí você responderia da forma como você quiser, pessoalmente, ou se escorando em alguns dos filósofos escolhidos para o livro, a experiência do sofrimento, ou é possível fazer isso sem o sofrimento, e de alguma maneira saudável, né? De alguma forma que não se torne um peso. Eu penso que se é possível fazer a experiência da filosofia no sofrimento, por maioria de razão é possível fazer-se quando não há sofrimento, estamos numa situação neutra. Os estoicos falavam da ataraxia, e espantavam-se com a imperturbabilidade, a impassividade. Mas, se acreditarmos nos nossos velhos mestres Aristóteles, Platão, é no espanto, no pasmo, no assombro. E nessas circunstâncias, eu estou numa situação nec plus ultra. E, portanto, nas experiências de euforia. A experiência infantil de dar o primeiro mergulho na praia quando começa a época. Aqui nós estamos, o nosso verão começa em junho, julho, não é? E antigamente era uma longa travessia até, embora estejamos aqui em Lisboa, próximo da praia, o local de férias era a 200 quilómetros, não é? E eu lembro-me com os meus pais há mais de 50 anos, era 200 quilómetros era um dia inteiro para chegar ao sítio, não é? E aquele mergulho de frio gélido do Atlântico, não é? E isso era para mim o assombro, o espanto. Ou então estar com os meninos, eu sou um péssimo futebolista, mas jogava a bola pela partilha e dava-me a euforia estonteante, quase inebriadora, de estar vivo, de ser verão, de estar ali, era véspera de tudo. Ou na experiência do enamoramento, de vez que nos apaixonamos, que vemos alguém por quem nos apaixonamos. Ou seja, são situações que só são sofrimento no sentido grego do termo, eu passo por elas e de uma forma não incólume nem indemne. Eu sou diferente ao fazer a travessia dessas experiências. E, portanto, de uma forma diferente aos adictos a substâncias alteradoras da consciência. Porquê? Porque no limite o êxtase e a embriaguez
apagam-nos. O que Nietzsche, por exemplo, diz é isso: eu quero o êxtase, não é? Eu quero essa bebedeira, de tal maneira, contudo, que eu não apague. E, portanto, essa tensão, não é, de vontade de poder, que não é apenas para resistir, aguentar-me, mas essa vontade de poder implica-me também na situação de sauma, de pasmo, de assombro, de admiração, de euforia, de extravagância, de, de júbilo, de exaltação, enfim, não me ocorrem mais palavras, mas para dizer essa experiência, justamente naqueles momentos da vida, não muitos, mas nós queremos repetir, o outro mundo nos acontece. E, portanto, é diferente de outras circunstâncias. Heidegger, por exemplo, sublinha essas circunstâncias do tédio, da angústia, do medo, mas, na verdade, refere-as porque o espantam, não é? Há ainda qualquer coisa na angústia ou no medo que nos espanta como testemunha de vida. E tudo quanto é vida, não é? À medida que o tempo passa, não há nada que de algum modo não seja tingido pela doçura da melancolia, da nostalgia. É extraordinário, não é? Essa capacidade ilusória que nós temos. Porquê? Porque nós não queremos o sofrimento. O sofrimento pode ser uma possibilidade de incrementação. Não, nós queremos é estar em alta. Então, o surfista pode querer achar que é a parte não é, da onda que a crista da onda, não é? Mas ele surfa é a onda abaixo. Não? Se estiver só na crista, não deve dar gozo nenhum. E justamente essa tensão complexa, dialética, entre a crista da onda e depois descer por ela abaixo, provavelmente, eu não sou surfista, mas deve ser isso, ou o salto. Não é um salto absoluto, eu salto para depois cair. Ou quando deixo, eu deixo também, mas para pisar os pés dessa forma complexa, no sofrimento, implica-me também no estado de emaravilhamento, no encanto dos outros, não é? O único problema é um problema filosófico que eu interrogo a natureza desse encantamento, dessa ilusão, dessa miragem. Pode acontecer também. Mas se não for, não é? O que é que acontece, não é? Em todas as religiões, de alguma forma, é essa promessa de espanto, não é? Na cristã, é essa promessa de espanto da vida. Não é? Sou a vida, não é? Sou a verdade, sou o caminho. São formas complexas que é de alterar qualquer coisa que aparentemente é estático, nada acontece, está tudo no mesmo sítio, eu não descubro, não percebo o que é que aqui está em causa. Parece-me. Maravilha, maravilha. Alguém que queira fazer uma pergunta? Antônio? Alguém? Estão todos se Tímidos, não sentindo. sejam tímidos. Eu posso Então, perguntar só uma coisa? quem É é? Priscila, Priscila. Ah, Pri, manda brasa. Seu livro vai estar disponível no Brasil também? Olhe, não tenho a certeza de que isso aconteça, embora a tinta da China, está na tinta da China, tenha editoras irmãs aí, não sei. Escreva para a tinta da China, quero o livro no Brasil. Não, o que nós podemos fazer é providenciar uma remessa para todos os interessados aqui da SDL, da academia, e daí a gente faz um único pedido junto à editora, alguma coisa assim, Ok, para que todos sim. tenham acesso. Eu fiz isso Não é? agora em Angola. Eu próprio levei numa mala, mas pronto, deve haver outras formas mais rápidas de perceber. Faremos isso, faremos Mas isso. Eu passo uma lista de interessados e a gente avança dessa maneira. poderia ser em e-book também na Amazon. Não sei. Eu não sei se tem e-book. Não, e-book não tem. Ah, teria que ser versão física mesmo. Alguém mais, pessoal? Alguém mais? PDF. Ó, se ninguém mais tiver, eu tenho mais também. Certo? Enquanto as pessoas às vezes vencem um pouco da timidez. Essa, essa tentativa da filosofia, você citou bastante Aristóteles. Aristóteles fala no começo da Metafísica, ainda no livro Alfa, de que esse espanto é o mesmo espanto que move o homem do mito. O espanto que leva à filosofia é o espanto que leva às coisas do mito.
Você acha que é possível, por exemplo, quando você fala de Santo Agostinho, aí é mais eu queria te ouvir como estudioso. Nós estamos dentro da filosofia medieval, dentro de Santo Agostinho, nós damos um passo para além desse método filosófico para cairmos numa narrativa mítico-religiosa inevitavelmente? Ou, no seu ver, nós continuamos dentro de um universo de reflexão estritamente filosófico, sem concessão a um passo de irracionalidade? Essa é uma pergunta que eu reconheço e com a qual me identifico contigo na perplexidade. E, e que se prende com várias possibilidades de resposta que, na verdade, põem outro tipo de problemas. E eu vou começar por uma resposta que é um problema posto no século XX por Heidegger. Mas também podia ser por Wittgenstein. E passo a explicar. O enunciado filosófico, ou aquilo que nós conhecemos como enunciado filosófico, como filosofema, e depois a versão que nós temos já na nossa contemporaneidade do que é um tratado de filosofia, do que é uma tese de filosofia, vem de uma colonização, por um lado científica, por outro lado médica, e fundamentalmente germânica, uma tradição germânica. Porque os médicos tinham de fazer, eram os únicos que eram doutores, porque faziam uma tese de doutoramento baseada na sua própria experiência. E portanto, as teses eram simples, era identificar sintomas, identificar doenças, identificar tratamentos, curva clínica, e uma tese de doutoramento do século XVIII, Suíça, por exemplo, é muito curta. Há uma curiosa que é a primeira vez que aparece a palavra nostalgia, não é nos gregos, é justamente no século XVIII, porque há um médico, eu não me lembro o nome, escrevi sobre ele e tudo, mas o Alzheimer já me dá conta do cérebro. Identifica, nostos quer dizer regresso, alguém, algia, quer dizer sofrimento, e nós vemos no analgésico, que é desprovimento, aquilo que anula, neutraliza a dor, e a nostalgia significa a dor que eu sinto por querer regressar e não conseguir. E é isso que quer dizer nostalgia, mas os gregos nunca utilizaram esse termo. E ele identifica, isto é em Zurique, no século XVIII, que os mancebos, no recrutamento militar, começam a perder o apetite, o sono, e muitos ficam melancólicos, como ele diz. E este sintoma, falta de apetite, falta de sono, tristeza profunda, é um sintoma, e a doença é a nostalgia. Porquê? Porque eles vêm das montanhas, não é? E vão para Zurique, eles morrem de saudades do pasto, das vacas, da Heidi, do cão, e a cura é justamente regressar. Ao regressar, eles fazem-se, ou com a possibilidade de regressar, superam a situação, e portanto o que há aqui não há apenas um retrato mitológico. Porque é que eu sinto a falta? Porque há o afastamento da região onde eu nasci para a grande cidade, para a grande metrópole. Eu deixei de ser pastor e estar em contacto com o campo, e passei a estar no tecido urbano, fora dos animais, a ter de lidar com outras pessoas, a cumprir ordens. Portanto, deixo de estar numa situação livre, bucólica, e passo a estar nesta situação de constrangimento. Ou seja, não há apenas essa mitologia, essa narrativa. O que existe é claramente a identificação de sintoma, possibilidade de inibição de sintoma, de encontro mesmo da cura e a curva clínica. Esta história aqui, que aqui está a ser contada, resulta do facto dos nossos textos de filosofia, de Platão e de Aristóteles, até de Tucídides, na verdade, serem baseados nos textos médicos. Ou seja, o primeiro texto de filosofia
são os textos médicos, acerca da medicina antiga, acerca dos lugares, dos ares e das águas, o prognóstico, as epidemias. Ou seja, são textos onde, por exemplo, ocorre a palavra ideia, e a palavra ideia ou a palavra forma, ideia ou eidos, nos textos hipocráticos querem dizer diagnóstico, querem dizer aspecto. Ou seja, eu olho para a cara de alguém, nós em português ainda dizemos, estás com má cara ou estás com mau aspecto. E o que é que Platão pensou? E se eu aplicar isso ao aspecto de uma mesa, ou ao aspecto de uma cama, ou ao aspecto do que quer que seja, da guerra, quando é que eu posso intervir, ou do médico, quando é que insiro o bisturi, ou na ginástica, se eu devo comer muito ou pouco, se a carga do treino deve ser muito pesada ou leve. E, portanto, a pergunta circunscrita aos médicos passa a ser alargada a todo o âmbito, ou seja, há uma racionalidade tecnológica. E eu aqui, eu oscilo entre a mitologia, que é uma espécie de... Eu vou contar histórias, há uma narrativa da história, não é? O médico diz o que é que tem comido, o que é que tem comido, tem dormido. E isso são perguntas que, para um leigo, uma pessoa é informada, não é? Mas para um leigo, eu não sei o que é que ele está a perguntar. Ele está a perguntar um facto, mas ele depois vê, se calhar a hormona do stress resulta da falta de sono, de noites mal dormidas, e a pergunta vem, como é que eu vou dormir? Eu não posso tomar barbitúricos, tenho que ter uma vida, não posso comer à tarde, tenho que praticar desporto, enfim. E justamente o problema da racionalidade passa a ser este, se eu contar uma história, eu não estou a ver o conto todo. E o problema filosófico corresponde justamente a isso. Nós identificamos sintomas, causas, inibição de causa, inibição de sintoma ou não. Pode não haver causa nenhuma. E eu posso ter só sintomas. Ou posso nem sequer ter sintomas e ser portador da doença. E o problema justamente põe-se no século XVIII, no século XIX. A filosofia é uma espécie de homeopatia ou alopatia, enfim. Dá-se este caso de o ser humano, a vida humana, ser identificada como uma doença mortal, não é? E o ponto é justamente esse. Aliás, os franceses dizem que a vida é uma doença mortal sexualmente transmissível. E o ponto é justamente esse, é como é que há essa constituição, como é que eu posso encontrar uma constituição de sentido que não analisa apenas os factos. Porquê? Não há factos, só existem significados. Porquê? Porque todo o facto, todo o registro é como uma descrição de uma percepção pura, de conteúdos puros, mas eu não estou a ver o que é que está a passar. É como se o engenheiro de som, o sonoplasta, em vez de ouvir a quinta de Beethoven, está apenas a descrever os decibéis. Ora, de facto não é nada interessante eu estar a descrever uma sinfonia com os decibéis, que eu até vejo por imagens, a cores e tudo, todos os instrumentos, as cordas, os sopros, enfim, tudo isso que está a acontecer. Voltando à tua pergunta inicial, Heidegger diz que há uma parede fina a distinguir a filosofia e a poesia. Dichten e denken, ou seja, fazer poesia e fazer pensamento é exatamente a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não parece a mesma coisa. Porquê? Porque a formulação do poema, se um aluno me responder a uma tese, ou a ti, me responder a uma pergunta com uma poesia, nós achamos estranho, bizarro, de certeza. Mas já pode utilizar uma linguagem poética, mas tem que ser doseado. E da mesma forma, se o professor de literatura pedir para fazer um poema e se descrevermos como tractatus, primeira proposição, segunda proposição, ela também nos há de achar bizarro. Portanto, o problema é, muitas vezes, um problema de formulação. Porquê? Porque o Fernando Pessoa diz a Vênus de Milo é tão bela como o binómio de Newton. Só que não há muita gente para dar conta dessa beleza, não é? Mais ou menos assim, estou a citar de cor. E, portanto, o ponto é precisamente este, a formulação implica o quê? Que eu estou numa atitude proposicional e eu utilizo enunciados declarativos, afirmativos na voz ativa. Porque, por exemplo, uma pergunta e uma resposta, que é o que Platão utiliza, já estaria fora. Vlastos, por exemplo, diz que Platão só pode ser considerado em alguns diálogos. Porquê? Porque ele tem muita prosa. E justamente isso é que é o interessante. Mas os diálogos são formulações filosóficas completamente diferentes que nós não aceitaríamos como teses de doutoramento. Platão chumbava numa tese de doutoramento. Não é? E Aristóteles não sei se não chumbaria porque é parco, é só notas. E a sintaxe é paratática, deixa muito a desejar. Portanto, eu diria, independentemente das formulações filosóficas, o que nós percebemos é justamente isso que tu começaste por referir. A diferença entre mythos e logos. Quer dizer, ao contar uma história,
eu exponho a história ao ouvinte e ao leitor. Oh, tem um bicho. E bem lindo. E ao expor essa Esse aqui é história, o Thales de e Mileto. é melancólico o cão. O cãozinho é melancólico. Lembro sempre de um quadro de Goya, que é um cão a olhar o céu, que é a melancolia pura e dura. E, portanto, nesse sentido, o que é que eu percebo? Eu percebo que o mythos conta só uma história e eu pressuponho que o outro, ao ler a história, percebe o que eu quero dizer. Mas ele só pode perceber a história, não é? Como dizem, a diferença entre um cão esperto e um tolo é o cão não vai morder o dedo quando se lhe aponta o caminho, vai seguir o caminho. Ao passo que o tolo, se calhar, olha para o dedo e não olha para onde o caminho está a ser apontado. O Logos justamente tem esta articulação. Porquê? Porque nos leva a fazer a pergunta do porquê. E a resposta ao porquê não pode ser uma coisa, não é? Como o Silésios, quando diz a rosa e sem porquê, floresce porque floresce, e rosa ist ohne warum, sie blüht, weil sie blüht, implica justamente essa forma peculiar. Não vale a pena contar histórias como a que a rosa apareceu. O que acontece é justamente eu estou perante esse facto não anulável da rosa. E eu depois posso fazer botânica, ou posso ser pintor, ou posso ser romântico, que já seria estranho eu levar um molho de couve, um molho de flores, não é? Um molho de grelos ou couves verdes para um encontro romântico, não é? É um ser vegetal, diria eu, mas não seria muito bem-vindo. E o ponto é justamente esse, no Logos, o que existe é uma interpretação que não se esgota no facto, na descrição do facto, mas justamente o insere num contexto, para utilizar assim. Ou seja, a nossa pergunta filosófica é uma pergunta estrutural, estruturante, e não é apenas uma pergunta do facto, porque o facto dilui-se. Ao passo que no Logos o que existe é essa inserção no próprio contexto. Ou seja, é porque eu sei o que é a melancolia, e porque eu sei o que é a nostalgia, e porque eu sei que eu sou mental, e porque eu sei que eu posso ficar doente, e porque eu sei que eu quero estar disponível, que a pergunta faz sentido, se eu tenho comido, se eu tenho dormido ou não. Porque esta pergunta fora de contexto não faz sentido nenhum, porque é que este tipo quer saber se eu como ou se não como, se eu durmo ou se não durmo, não é? Mas no contexto e no ritmo dos dias, num mês, já faz sentido, não é? Porque a dieta não se faz em 2 dias, a dieta é um regime alimentar, por exemplo. E a filosofia corresponde a esse regime alimentar. Nós é que achamos, quer dizer, se calhar nós não achamos, eu achava, nós só escrevíamos por inspiração. Não, nós escrevemos justamente em circunstâncias contínuas. E é por isso que pode vir um sopro, um entusiasmo, não é? Ser tomado por Deus e eu o vejo, mas mesmo assim eu tenho de rever no dia seguinte porque pode ter sido outra coisa completamente diferente, não é? Ah, muito bom, muito bom. Pessoal, alguém? Se ninguém tiver pergunta, nós vamos deixar o Antônio descansar. Alguém? Alguém? Para encerrar, portanto, meu amigo Cairo, eu faço uma última provocação. Chuta. Qual é o futuro da filosofia? Você vê com bons olhos? Você vê que nós, cultores da filosofia, passamos por um momento difícil? Ou como que você enxerga o exercício da filosofia hoje, especialmente com o advento das redes sociais, com uma espécie de vulgarização do discurso? Como é que você se sente em relação a isso? E pronto, nós não vamos incomodá-lo mais. A mim não me incomoda nada. Eu acho que o futuro da filosofia é o futuro da humanidade, não é? E há uma data de gente agora que está a tentar acabar connosco. Ou seja, se as pessoas morrerem, acaba a filosofia. Enquanto as pessoas estiverem vivas, a filosofia existe como possibilidade. No que diz respeito às redes sociais, às diversas plataformas, eu acho que nos dá mais trabalho. E, portanto, é bom, porque nós podemos meditar em relações completamente virtuais e podemos perceber que o reino da opinião veio a ser entronizado, apesar de 2500 anos de filosofia. A opinião ainda ganha. Isso é que é absolutamente extraordinário. Portanto, nós estamos cheios de futuro, meu amigo, cheios de futuro. Isso é muito verdadeiro, isso é muito verdadeiro. Meu amigo, muito obrigado. Queria te agradecer mais uma vez. Genial, genial. Agradecer pela sua disponibilidade. Já no primeiro momento você falou, claro, vamos fazer e tudo, já se dispôs. E te convidar novamente, assim, sempre que quiser, o espaço está aqui aberto.
espero que a gente se reencontre em breve, dessa vez Espero pessoalmente que sim. também. Espero que sim. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado E a para todos. Um quem está forte nos abraço assistindo, transatlântico. imagino. Não, um baita prazer. Para quem está nos assistindo agora ao vivo e depois na gravação, eu já vou entrar em contato depois. Eu peço ao Antônio informações para que nós possamos adquirir o livro. Lembrando, para quem está na Sociedade da Lanterna, que nós estamos utilizando exatamente a tradução Que para o bom. português do nosso amigo lá. A Priscila também está com uma edição diferente ali, mas é a Pois é, eu mesma tenho essa também. É tradução. mesmo. Vai fazer 20 Então, anos cá. Vai sair uma edição comemorativa de 20 anos da tradução cá em Lisboa. um trabalho extraordinário que na verdade eu utilizo na universidade há muito tempo e agora também fora da universidade. Enfim, já nos deixa um legado fantástico de um trabalho muito bem feito. Meu amigo, obrigado. Muito Uma boa obrigado, noite aí eu. para você e uma boa tarde para Obrigado. quem está por aqui. Obrigado. Valeu, Bom um dia. abraço, gente. Deus. Boa Até sorte. mais. Tchau, tchau. Valeu.